Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Considere as afirmações abaixo sobre um ímã permanente. É capaz de exercer uma força sobre uma carga pontiforme apenas se esta possuir movimento com relação ao ímã. Bem, se tivermos um ímã permanente, tá, nos polos norte e sul, e bem, uma carga elétrica viajando a uma certa velocidade, tá? Esta carga, quando sofrer ação do campo indução magnética, B, vai sofrer uma força cujo módulo é igual a carga vezes a velocidade vezes o módulo do campo magnético vezes o seno do ângulo φ, onde o ângulo φ é o ângulo formado entre os vetores velocidade e campo elétrico. Então, bem, primeiramente, o elétron tem que estar em movimento com relação ao ímã para sofrer uma força. Então, só é capaz de exercer força sobre cargas que possuírem um movimento em relação ao ímã. Então, número 1, ok. Número 2, não é capaz de deixar imantado uma barra de ferro que tenha sido aproximado dele. Bem, ferro, pessoal, é um chamado material ferromagnético. O que acontece? Se eu tiver uma chapa de ferro e sobre ele aplicar um campo magnético, tá? O ferro ele vai ter a característica, que é de um material ferromagnético, de alinhar, tá, todos os setores magnéticos, todas as regiões, né, que compõem, alinhar todos de forma que o vetor magnetização de cada um esteja alinhado com o campo magnético, fazendo com que então ele também, né, produza um campo magnético na mesma direção do campo em que ele está imerso. Então, sim, é capaz de imantar-se, né, uma barra de ferro. Tá? Ferro, material ferromagnético, ele tem essa característica. Bem, 3. É capaz de exercer uma força sobre um fio metálico percorrido por uma corrente elétrica. Bem, corrente elétrica foi testado por Ørsted, chamado efeito Ørsted, que uma corrente elétrica gera um campo magnético, né? E bem, gerando um campo magnético, esse campo consegue sim interagir, né, com o campo formado por um ímã, por exemplo. Tá? Então, a partir daqui tem-se sim uma interação entre os campos, tá? Os campos magnéticos do ímã e produzido pela corrente elétrica. E como corrente elétrica é nada mais do que elétrons em movimento, né? Ou seja, cargas em movimento, sim vão sofrer ação, né? Uma força do campo magnético formado pelo ímã. A mesma coisa que a número 1. Então, ok também. De forma que teremos como resposta número 1 e 3. Ficamos com a letra B. Certo, pessoal? Bem, espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.